Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar, continuar o nosso curso de Economia do Setor Público, tá? E lembrando, na última aula a gente terminou de falar das funções do Estado, né? Então, hoje, agora, né, a gente vai entrar na questão da teoria da escolha, tá bom? Como que funciona a escolha, levando em consideração como que os agentes votam, como que é a eficiência disso, né? Falar dos grupos de interesse, os tipos de mecanismos, né? Teoria da burocracia, os ciclos políticos. Nós vamos entrar nesse tema agora, tá bom? Então, lembrando, na última aula a gente falou, a gente inicialmente tinha falado o que são falhas de mercado, tá bom? Falamos de externalidade, bens públicos, tá? E outras coisas que levam a economia a não atuar no seu, no seu ponto de eficiência de Pareto, no ponto de vista de bem-estar social, tá? Então a gente falou de todas essas coisas. E depois a gente falou de mecanismos de correção e quais são as funções do Estado, né? Lembrando que o Estado tem as funções distributiva, alocativa e estabilizadora, tá bom? Então a gente parou a última aula nesse ponto, falando disso, tá? E aí a gente acaba esse tema falando sobre a intervenção do governo na economia, tá bom? A justificativa por trás disso, e quais são os mecanismos e o que o Estado é de direito ele fazer, tá bom? O setor público, tá? Então nós vamos dar sequência agora, tá? A gente vai entrar nesse tema, tá bom? Economia política, no caso a teoria da escolha, tá? Então a gente vai fazer uma breve introdução e a gente vai falar da decisão coletiva, né? Dos grupos de interesse, rent-seeking, tá? Teoria da burocracia e os ciclos políticos econômicos, tá bom? Então, fazendo uma introdução, o que é essa ideia de teoria da escolha, tá bom? É que processos de decisão política, tá? Num regime democrático, por meio de instrumentos de analíticos da economia, tá? Então a gente vai fazer a análise dessa escolha política, dessa decisão, em um contexto de regimes democráticos por meio desse instrumental analítico da economia, tá? Então, essa teoria da escolha, ela vai estudar esses processos de decisão em uma democracia, tá? E pressupõe-se que esses agentes econômicos, tá? Eles têm racionalidade e têm um interesse por trás, tá bom? Todos os agentes econômicos, eles têm um interesse, tá? As firmas buscam lucro, os, os indivíduos buscam um melhor bem-estar, coletivamente a gente busca algo também, que é o bem-estar coletivo, tá bom? Então tem essa racionalidade e esse autointeresse, tá? Então pressupõe-se que esses indivíduos eles sejam homoeconômicos, tá bom? Que eles tenham essas duas características, tá? Lembrando quais que são os objetos de estudos da ciência política. São as regras eleitorais, grupos de interesse, partidos políticos, entre outros, tá bom? Então, como que o Estado ele se insere nessa... Não o Estado em si, mas como é feita a decisão política dentro dessa democracia, tá bom? A partir dessas regras eleitorais, dos grupos de interesse, de suas existências, dos partidos políticos, como eles atuam e por que eles atuam, tá? Então a gente vai falar um pouco disso, tá bom? E então a gente está tentando falar como que essas decisões individuais elas vão afetar o resultado final, o resultado coletivo para a sociedade como um todo, tá? E como que os processos políticos eles acontecem e vão afetar a economia, tá bom? Como que essas decisões de escolhas políticas, o que está por trás dessas decisões, o que fundamenta elas e qual que é o efeito dela para a economia, tá bom? Esse é nosso interesse. Então, a gente tem que lembrar que
nesse contexto, tem políticos e burocratas, tá bom? Eles são atores racionais e são incentivados por interesse próprio, tá bom? E nesse caso, existem falhas de mercado na ação dos governos, assim como existem falhas de mercado. Então, existem falhas de ações governamentais, tá? Por diversos motivos, tá bom? Então, todos esses agentes, eles vão interferir na definição, nas propostas e na implementação das políticas públicas, tá bom? Todos esses agentes políticos, todas essas instituições, essas normas e regras, tá? E os agentes que estão por trás disso. E aí a gente pode citar o executivo, o legislativo, o judiciário, né, os três poderes, os burocratas, tá bom? Os partidos políticos, as coalizões, tá? E os grupos de interesse. Então, dentro da seara da decisão política, tem um embate político entre todos esses atores, tá bom? Na verdade, esse embate ele vai ser regulado por normas e regras, tá? Normas e regras a gente entende por instituições, tá bom? Então, quando a gente tem instituições claras, isso vai facilitar esse embate político desses agentes na tomada e nas decisões políticas, tá bom? Então, é mais ou menos isso que a gente está falando, que os agentes eles estão inseridos dentro de um contexto institucional, tá? Em que esse embate político, em todos esses interesses, tá? Esse cabo de guerra vai ser regulado por essas instituições, essas normas e regras, tá? A gente entende normas e regras como instituições, tá bom? Bom, como que essa decisão coletiva ela pode ser tomada, tá? Como que isso funciona? Bom, a gente tem diversas regras, né? E na democracia a gente leva em consideração a regra da maioria, tá? A ideia por trás da regra da maioria é bem simples, tá bom? Então, você pode ter dois sistemas de votação mais simples nessa decisão de coletiva, tá bom? Essa regra, na maioria, quando ela é unânime, tá? Então a gente vai atingir o ótimo de Pareto na determinação dos bens públicos, quando a gente tem unanimidade. Então todo mundo concorda que que aquela decisão deve ser tomada, que aquele caminho deve ser seguido, tá bom? Só que isso tem um grande custo. Imagina para a gente ter um contexto, um cenário onde todo mundo da sociedade, tá bom? Todos os agentes políticos, todos os agentes econômicos, eles têm um consenso. Isso tem um alto custo, tá bom? Então a gente vai ter esses consensos em pequenos grupos. Você consegue ter esses consensos, essas unanimidades, em pequenos grupos. E aí que se faz, frente a esses altos custos para se obter esse consenso, que se faz necessária a regra da maioria, tá bom? E é assim que as decisões são tomadas nessas instituições democráticas, tá? Mas a gente tem um problema, tá? A gente vai utilizar a regra da maioria, mas qual regra a gente vai utilizar? É a absoluta, que é 50% mais um? É a maioria simples, que é só os presentes compondo uma maioria, já é o suficiente? É uma maioria qualificada, então a gente eleva esses 50% mais um. Por exemplo, 2/3 do Congresso tem que votar. A título de exemplo, no impeachment da presidente Dilma, a gente viu anteriormente que é 2/3 da Câmara dos Deputados, 2/3 do Senado, tá bom? Então, uma coisa que deve ficar claro é que a gente vai estipular regras para fazer com que essas decisões elas tenham um menor custo, tá? Um menor custo, uma vez que é difícil alcançar o consenso. O problema é que essas regras e normas, elas têm que ser claras, tá? Essas regras do jogo, elas têm que ficar claras para os agentes econômicos. Então, as instituições, entendendo as instituições como normas e regras, tem que ser de conhecimento de todos, tá bom? E elas têm que ser claras para que a decisão realmente correta do ponto de vista institucional, ela ocorra, tá?
Então, embora seja mais simples essa regra da maioria, tá? Ela pode afetar o bem-estar porque ela não vai considerar essa intensidade das preferências, tá bom? Então pode-se rejeitar nesse quesito políticas públicas que promovem um maior bem-estar, tá? Uma vez que, por exemplo, às vezes se fazer uma distribuição de renda para a população mais carente, você teria um bem-estar social muito mais elevado, muito mais elevado. Porém, pela regra da maioria, pode-se optar por não fazer esse tipo de política, tá? Então a gente pode perder bem-estar levando em consideração essa regra da maioria, porque a gente não está levando em consideração essa intensidade das preferências, tá? Então a gente está fazendo uma regra institucional, uma norma mais simples, tá? Para tentar aprovar coisas para a economia ser, para a decisão política ser mais dinâmica, tá bom? Só que nisso a gente pode perder, tá? Em termos de bem-estar, tá bom? Bom, a gente também, passando essa coisa da regra da maioria, tem a questão do teorema do eleitor mediano, tá bom? Então, a regra da maioria ela pode não satisfazer a opinião, por exemplo, né? Levando em consideração essa questão da intensidade, da maioria dos cidadãos, tá? Porque os indivíduos que têm essas preferências muito intensas, muito diferentes da média, elas vai fazer com que a sociedade perca bem-estar, uma vez que as decisões elas tendem a tomar o caminho desse eleitor mediano, tá? E quem que é esse eleitor mediano? É aquele que vai optar por uma quantidade ou por uma escolha, né? Por uma opinião que está na média das preferências desse grupo, tá? Então vamos fazer um exemplo, tá bom? Por exemplo, supõe que tem 3 eleitores, tá? E uma situação que as preferências são distribuídas em uma quantidade máxima e uma quantidade mínima, tá? Tem uma quantidade máxima e uma quantidade mínima. E tem algo ali no meio, tá? E o número de eleitores ele vai escolher o mínimo, que será igual aos que preferem o máximo, caso não seja unânime, tá? Logo, o resultado da eleição vai ser a preferência do eleitor mediano, tá bom? Então sempre vai tender aquele meio ali, sempre vai tender aquele meio. O problema é que pode ter intensidades muito maiores do que propriamente dito o meio, tá bom? Bom, vamos dar um exemplo. Ponha uma democracia direta, tá? E 3 eleitores, tá bom? E uma decisão coletiva, tá bom? Então as pessoas vão votar. Então, qual que é o problema que a gente está tentando? Vamos supor que seria uma proposta de aumentar o número de policiais para a segurança pública, tá? Então você teria 2 extremos. Teria uma parcela da população que não quer aumentar o número de policiais, por exemplo, porque isso vai aumentar os impostos e isso para aquela seara da população vai diminuir o bem-estar dela, tá? E você tem um outro ponto que quer aumentar os policiais, porque isso vai trazer mais segurança e isso vai aumentar o bem-estar daquela população, tá bom? E aí você tem 3 eleitores e você tem um que está indeciso, se quer mais ou menos. Pode ser que ele queira algo ali no meio, tá bom? Então, supõe-se uma votação binária, tá? Com a regra da maioria. No caso, sempre vai ser escolhido a opinião do eleitor médio, tá? Do eleitor médio. Por quê? Vamos supor que tenha esses 3 eleitores, tá? E a gente só coloque uma escolha binária, uma quantidade 1, por exemplo, estamos falando assim, vamos aumentar 100, 200 ou 300 policiais, tá? E aí você tem esse eleitor A, que ele acha que aumentar o número de policiais é ruim, então ele só quer 100 policiais. Você tem esse eleitor B, que ele quer 200 policiais, e você tem esse eleitor C, que ele
acha que ele aumentaria o bem-estar dele, aumentando a segurança. E ele quer aumentar muito, ele quer uns 400 policiais, tá? Só que se a gente só coloca duas dessas alternativas, tá bom? Vamos supor A1 e A2. Bom, o eleitor A, ele vai votar em Q1, só que o eleitor 2, ele vai votar no meio, e o eleitor 3, mesmo que ele estava querendo um número maior de policiais, como a gente só inseriu esse número, essa escolha binária, ele vai ir no meio. Ele vai tentar optar pelo que maximiza a opinião, a satisfação dele. Só que ele só vai alcançar esse meio aqui. E aí o que vai ser escolhido vai ser esse eleitor mediano. No caso, seria, por exemplo, 200 policiais. Tá? E aí agora pensa para o outro lado. A gente só coloca essas duas opções em voto. Tá? Essas duas opções em voto. Então, por exemplo, o eleitor C, o que quer muito policial, ele vai votar para ter 400 policiais. Então, ele vai ficar aqui mesmo. Tá? E a Q1, supondo que ela não esteja disponível. Tá bom? Essa Q1 não está disponível. Só está Q2 e Q3. Bom, o eleitor mediano, ele vai ficar no meio. E o eleitor A, como que ele cria menos policiais, ele vai acabar votando para ter 200 policiais. Ele cria 100, só que ele só pode votar em 200, ele não vai votar em 400, ele vai votar em 200. Então, no final das contas, a decisão que vai ser levada em consideração vai ser essa do eleitor mediano, tá bom? Então, se observa isso, esse teorema do eleitor mediano, na verdade, em diversas situações, tá? Por exemplo, você tem 3 candidatos, tá bom? Você tem 3 candidatos. 3 partidos, por exemplo, e só dois desses candidatos eles vão para o pleito final, tá? Então, o que tende a ser eleito tende a ser esse candidato com uma opinião mais favorável ao centro, tá bom? É o que você tem observado inúmeras vezes ao longo da história, tá bom? Bom, logo, o que os partidos tendem a fazer, eles parecem que eles elaboram propostas muito similares, tá? Você vai vendo chegar em época de eleição, todos os candidatos falando que tem que melhorar a educação, tem que melhorar a saúde, tem que melhorar a segurança. O porquê disso? Bom, porque isso é o que o eleitor mediano ele quer, é o que a média da população converge. A decisão da média da população ela está ali. Então os partidos eles tendem a ter essa opinião mais homogênea, tá bom? Bom, só que o ótimo do eleitor mediano, né, no caso, ele vai ser o melhor resultado das preferências da população em geral, se as preferências forem homogêneas, tá? Mas se a gente estiver em uma situação em que uma parcela da população tenha uma opinião muito distoante, pode ser que isso não seja um ótimo para a sociedade, tá? Bom, e isso vai resultar em menos satisfação para o conjunto dos eleitores. Tá? Bom, a outra situação que a gente tem é o paradoxo do voto. Tá? Ele é muito útil no caso do estudo do Congresso Nacional, tá? Do Legislativo. Então, ele foi proposto inicialmente por Condorcet. Tá? E qual que é o resultado? É que se houver mais de 2 opções, um processo de escolha entre os pares e alternativa nem sempre vai resultar na opção preferida pelo grupo, tá bom? E aí a gente começa a ver, com esse paradoxo do voto, tá? Com essa ideia de Condorcet, a importância que a agenda política, tá bom? Quem que coloca as pautas de votação, por exemplo, hoje, no nosso caso,
é o deputado Rodrigo Maia, na Câmara dos Deputados, tá? E a gente tem também o presidente do Senado, que é o Alcolumbre. E eles vão colocando essas pautas de votação. A gente vai ver a importância e o poder que isso tem no processo de decisão política, tá bom? Bom, vamos colocar um exemplo. No caso, você tem três opções, tá? Vamos supor que o Senado lá, com Alcolumbre, o nosso excelentíssimo senador Alcolumbre, tenha que decidir entre uma política fiscal, tá? E tenham três alternativas possíveis, tá bom? Ou o governo vai fazer um teatro, ou ele vai fazer uma estrada, ou ele vai fazer uma ponte, tá bom? Bom, e suponha que a ordem de preferência a gente consiga dividir o Senado em três grupos homogêneos, tá bom? Em três grupos homogêneos e com força equivalente, tá? Entre eles. Aí, isso fica mais claro. Por exemplo, vamos representá-los por três senadores distintos, tá bom? E aí as preferências deles são dadas da seguinte maneira. Por exemplo, o senador A, ele prefere teatro, estrada e ponte, tá bom? Por sua vez, o senador B, a ordem de preferência dele se altera. É estrada, ponte e teatro, tá bom? Por sua vez, o senador C é ponte, teatro e estrada, tá? E aí a gente vai ver agora que se a gente colocar essas alternativas, não as três de uma vez para serem votadas, mas de duas a duas, o resultado vai se alterar, tá bom? Então, por exemplo, se a gente votasse, se o presidente do Senado colocasse em pauta para votar ponte e estrada, devido a essas preferências dos senadores, tá bom? Por exemplo, o senador A, ele ia preferir estrada, porque entre ponte e estrada, o que ele tem mais satisfação é estrada. O B, ele também ia querer estrada, porque é o que ele mais quer que seja feito. E o C, por exemplo, ele ia querer ponte, tá bom? E aí, no caso, a gente percebe que, se for um sistema de votação, a estrada vai ser o que vai ser escolhido por essa maioria, tá bom? Já por sua vez, se você colocar teatro e ponte, a gente percebe que a ponte que na verdade vai ser escolhida, tá bom? Então percebam a alteração do resultado na medida que as opções são colocadas de duas a duas na pauta de votação. E aí a gente percebe, por exemplo, no caso, se fosse teatro ou estrada, por sua vez já seria teatro, tá bom? Então a gente começa a perceber que o poder da agenda na tomada de decisão política, tá bom? Então a ordem de votação das pautas, ela importa. E mais ainda, quem decide essa ordem de votação, tá? Essa ordem da pauta, essa agenda, ele pode influenciar o resultado, tá bom? E é o que a gente observa no nosso Congresso Nacional, tá bom? A gente tem um poder muito grande dos presidentes do Senado e da Câmara, uma vez que eles determinam a agenda, a ordem de votação das pautas, entendem? Então, por exemplo, e para ter uma influência disso, tá bom? Você só consegue contornar esse problema, desse poder da agenda, essa concentração e essa força que tem essa pauta, fazendo uma votação completa. Por exemplo, se você tem três alternativas, bom, a gente vai votar tudo. A gente não vai tirar nada da pauta, tá bom? Porque senão o resultado pode se alterar, tá bom? Ou você vai fazendo votação pontuais, que é o quê? A gente vai fazer ponta? Quem é a favor, levanta a mão. Eu quero fazer ponte. E aí decide ou não se vai fazer ponte. E depois decide ou não se vai fazer estrada. E depois decide ou não se vai fazer o teatro. Entendem? Então, a gente percebe um poder enorme de quem está determinando essa agenda. Tá? E só por uma representatividade grande, com normas claras, constituições realmente funcionais, que a gente consegue inibir essa concentração de poder, tá bom?
Então, por isso que a gente falou anteriormente a importância do ambiente institucional, tá? Tem que ficar claro essas regras, tá? E aí, o presidente da Câmara ou do Senado, eles vão ter esse poder de poder desmembrar, por exemplo, alguma pauta? Porque se eles conseguirem fazer isso, eles conseguem influenciar o resultado político, tá bom? E você consegue só contornar isso com pressão popular ou a pressão propriamente dita dentro do próprio Congresso, tá bom? Que aí ou você vai fazer a votação completa do ponto, da pauta, ou você vai fazer uma votação pontual, tá? Pra você conseguir contornar esse problema, tá bom? Bom, então, eu queria, eu acho que a gente vai parar a aula aqui para a gente conseguir exatamente raciocinar nessa importância desses mecanismos de decisão coletiva, tá bom? E nos quais o voto em si, a gente tem diversas particularidades, tá bom? Você vai ter cidadãos ou agentes que têm opiniões muito distantes na sociedade, tá? Eles têm opiniões muito distantes e muito heterogêneas, tá bom? E você tem problemas que pode ser muito mais importante para uma parcela da sociedade, traria um bem-estar social muito grande tomar determinadas decisões, só que a partir do mecanismo, das normas e regras, de como que vai ser feito de como aquela decisão vai ser tomada, a sociedade acaba perdendo, tá bom? Então, nem sempre pode ser que esse voto da maioria ele seja o mais eficiente no sentido de bem-estar, tá bom? No sentido de Pareto, tá? E você também tem dentro dos outros ambientes institucionais, por exemplo, o legislativo, tá? Ou o judiciário, esses outros problemas, tá? Você tem o paradoxo do voto, você tem o problema do eleitor médio, por exemplo. Quando a gente vai ver uma eleição, como que essas propostas políticas elas são mais homogêneas para você tentar atingir esse eleitor mediano, tá bom? Então, eu queria deixar essa reflexão, tá? Na próxima aula, a gente continua falando da teoria da burocracia, tá bom? E dos ciclos políticos e econômicos, tá? Bom, então, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.